Olá, estamos começando agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. São 5 os sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. Cada um deles se encontra limitado a certos ajustes nos seres humanos. Nossas células olfativas distinguem geralmente os odores agrupados. Não somos capazes de identificar pelo cheiro, um por um, todos os elementos químicos de uma substância. Nosso tato se restringe ao toque nos objetos que obedecem à nossa mesma estruturação molecular. Não podemos, por exemplo, segurar a luz. O ouvido humano ouve os sons que vibram entre 20 e 20 mil vezes por segundo. Até os elefantes e baleias ouvem melhor. As cores que cabem em nossa retina são as do arco-íris, embora o espectro se estenda abaixo do vermelho e acima do azul. Raios infravermelhos e ultravioletas afetam a pele, mas são invisíveis aos olhos. As papilas gustativas, como analisadores químicos, também não captam todas as infinitas sutilezas dos sabores. A maioria de nós fica apenas com doce, salgado, azedo, amargo. Nossos sentidos físicos não bastam nem mesmo para a percepção do universo material em que nos movimentamos, que dirá daquele espiritual que o transcende. Precisamos da sensibilidade, que é um sentido da alma. Feche os olhos, respire fundo, abra o coração. Ou se permita mergulhar na doçura inocente do olhar de uma criança. Pare um pouco para apreciar a lua e as estrelas, ou as miúdas flores do campo. A natureza, exuberante, dá testemunhos diários de Deus. Mas principalmente procure olhar para o sofrimento do mundo. A sensibilidade é uma das pontes para o divino, por ser também uma ponte para o próximo. Na tradição africana se diz que não adianta procurar Deus do lado de fora. Ele habita o coração do homem, quer dizer, em sua capacidade de sentir. Para enxergar mais largos os horizontes da vida, é preciso alargar os sentidos. Sempre que possível, ouça com atenção as pessoas. Olhe para elas com candura, toque-as com afeto e, principalmente, procure ser sensível às suas dores, sonhos e desejos. É da literatura infantil que vem a mais doce expressão dessas verdades. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. O programa Espírito e Vida de hoje vai trazer um tema muito comentado em todos os meios e que diz respeito ao futuro de todos nós. Vamos falar sobre crianças prodígio, que aliás alguns chamam de crianças índigo ou cristal. O Espiritismo desde o século XIX fala em novos tempos para a humanidade e diz que a mudança se dará sobretudo pela encarnação de espíritos mais conscientes, aptos a construir e vivenciar o mundo novo. Seriam as atuais crianças prodígio esses espíritos? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a companheira Irandê Lira. Irandê é evangelizadora e dirigente do Núcleo Espírita Estância da Paz. Irandê, como vamos? Bem-vinda conosco. Bom dia, Nilo. Bom dia a todos os telespectadores. Irandê, quem são ou o que são as crianças índigo ou crianças cristal? E mais, a doutrina espírita respalda esse novo conhecimento? Olha, Nilo, segundo Joana de Ângeles, que já nos dá anúncio da reencarnação desses novos espíritos que chegam para habitar esse novo momento que a Terra está passando, que é o mundo de regeneração, eles já estão reencarnando já há um tempo. Em meados de 80, mais ou menos, eles começaram a chegar à Terra com mais intensidade. E são esses espíritos que vão povoar essa nova era, esse novo momento no qual a Terra está começando a
se desenvolver a iniciar esse novo processo. Entrar na era de planeta de regeneração. Sim, um mundo melhor. Não podemos achar que vamos ser agora um mundo totalmente feliz, onde não vai existir a maldade, nem a maledicência, nem aqueles nossos erros que ainda, né, estão em nós, arraigados, e que vai demorar ainda bastante tempo para nos libertarmos deles. Mas que com certeza será um mundo melhor, mais saudável, onde o bem começará a ser encarado de uma forma mais clara, né, mais concreta, digamos assim. E o amor passa a prevalecer. Como que a gente pode identificar essas crianças? Existe algum tipo de sinal, algum tipo de sintoma que nos ajude a identificar essas crianças? Olha, Nilo, segundo Joana, né, e outros espíritos também, eles dizem que essas crianças, elas são mais sensíveis, elas são mais inteligentes, elas são mais dinâmicas, elas aprendem, elas têm um poder de raciocínio muito rápido, né? Mas são seres humanos ainda com algumas dificuldades. Precisam de uma orientação, principalmente dos pais. Há uma lógica nisso, há uma finalidade? Qual o objetivo dessa programação de crianças mais desenvolvidas que as outras começarem a vir à Terra? Essa nova qualificação, digamos assim, de espíritos mais preparados, mais sensíveis, mais inteligentes, eles vão alavancar uma nova etapa na Terra, onde a tecnologia, a ciência, a razão, a inteligência, ela vai aflorar. E, logicamente, também a questão moral, que é também importante. Nós não podemos evoluir no lado intelectual, tecnológico, científico, sem acompanhar com o moral. Então, são espíritos que também têm uma clareza maior nas questões morais, eles são bem mais amparados moralmente, mas a gente precisa, nós, enquanto pais, precisamos ter a certeza de que precisamos encaminhar essas crianças para as escolas de evangelização, dando um rumo a esses espíritos, para que eles se sintam amparados nessa sintonia divina e assim eles possam caminhar da forma como eles se propuseram a vir à Terra para caminhar. Então, não somente a questão intelectual e ter essa preocupação, porque hoje as pessoas dizem assim, meu filho é especial, ele é extremamente inteligente, ele sabe mais do que eu, né? Há pais que ficam, às vezes, dependentes das crianças. Tipo, eu não sei ligar o computador, mas meu filho sabe. Eu não sei resolver tal coisa, mas é só chamar meu filho e ele vem e faz. Certa feita, conversando com uma colega, ela falou que a mãe de uma determinada criança, que acha que o filho é especial e caracteriza de índigo ou cristal, que diz que sente necessidade que ele aplique passe nela, quase todos os dias. Quer dizer, são essas questões e esse tipo de ação que nós não devemos ter. Essas crianças, elas têm um potencial grande, mas precisa de nós, adultos, para darmos um encaminhamento, para que elas sigam naquilo que se propuseram. Muito bem, nós vamos dar um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ainda conversando sobre crianças índigos ou crianças prodígio. Não saiam daí, quem vai continuar conosco conversando é Irane Lira. Voltamos já. Continuamos aqui com Irane Lira, ainda conversando sobre as crianças prodígio ou as crianças índigo. Você falou, Irane, que você citou o caso de uma mãe que solicita que o filho lhe aplique passos constantemente. E aí então nos ocorre uma pergunta. Como os pais e educadores devem lidar com essas crianças no momento que as identificam? Olha, Nilo, naturalmente. A maior dificuldade hoje, nós enquanto educadores, psicopedagogos, é orientar os pais para lidar com essas questões com a máxima naturalidade possível. Nós não podemos achar que essas crianças elas são extremamente evoluídas
e que elas estão aqui numa situação extremamente especiais, não. Elas são espíritos mais preparados. Isso aí a gente não deixa de ressaltar. Mas elas precisam ainda, como nos diz Joana de Ângeles, em uma dos DVDs, né, sobre criança índigo, né, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, ela nos orienta exatamente isso. São crianças que ainda necessitam da nossa orientação. Nesse mundo de regeneração, é claro, haverá novos parâmetros que estão sendo estudados na atualidade, que estão sendo apresentados por esses humanistas e por aqueles que já virão logo depois deles. Porque os índigos irão preparar a nossa organização neuronial para que os espíritos cristal, aqueles missionários, encontrem em nós as respostas orgânicas para desempenharem as tarefas do mundo melhor. Precisa cuidados especiais? Não precisa de cuidados especiais, apenas a questão dos limites, das orientações, dos encaminhamentos, como eu já falei, as escolas de evangelização e a questão do exemplo dentro de casa, porque tudo começa dentro de casa. Se você acha que aquela criança é uma criança que já domina tudo, tem poder de tudo, a criança não vai saber o que é limite. E aquilo pode prejudicar todo o processo dela, inclusive reencarnatório. Ela vem com determinadas circunstâncias, determinadas situações a cumprir. Se ela não receber as orientações dos pais que estão ali para tutelá-la, de quem que ela vai receber a orientação? Do mundo, que ainda está totalmente desequilibrado, né, confuso. Então a família precisa ter esse papel. E aí vem a importância da família estar com a criança nas escolas de evangelização, acompanhando essa criança, tendo conhecimento de como conviver com essa criança saudavelmente. Porque é uma criança que aprende rápido, é uma criança que tem mais sensibilidade, é uma criança que está mais atenta. Porque, Nilo, se a gente parar para pensar, nós, né, as nossas mães diziam que nós levávamos uma semana para abrir os olhos. Hoje as crianças já nascem de olhos abertos, já têm necessidades outras, já nascem estimuladas. Então existe uma diferença da nossa era, que não faz muito tempo, para hoje. Já existe, a gente já vê isso. As crianças têm uma compreensão muito mais alargada, mas isso não quer dizer que elas estão prontas. Elas ainda precisam de muita orientação. Muita orientação. Muita orientação. Eu poderia citar aqui vários exemplos, mas deixa eu me deter em Chico Xavier. Chico Xavier, desde os 4 anos de idade, conversava com os espíritos, os fenômenos mediúnicos que já aconteciam na sua presença. Divaldo Franco também, absolutamente precoce no trato com os espíritos. Poderíamos dizer que esses homens, que essas criaturas foram ou são, foram crianças índigos, são hoje adultos índigos, coroas índigos? São espíritos muito especiais. São espíritos muito especiais que vieram com missões à Terra. Vieram aqui para cumprir, né, uma etapa, a fim de que nós, ainda seres tão infantis, pudéssemos aprender com eles. Porém, eles também necessitaram do auxílio dos pais, do encaminhamento dos pais. A gente pode relembrar, né, o filme de Chico Xavier, que passou recentemente. Seu padre, eu tô com muito pecado nas costas. Mas o que foi agora? Escutou grito de alma penada? Você garantiu que ia ficar junto de mim. Eu tô junto, sim. Que história é essa de ver coisa do outro mundo? Isso é coisa de quem tem coisa com o diabo. Agora não vai faltar mais mãe pra ninguém, viu? Tinha um moço do meu lado, me ajudando. Quem garante que cura esse povo todo? Tem que curar seu irmão. Você quer mesmo saber sobre o que acontece com você? Quero. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então o que é isso? É a orientação de uma mãe amorosa para com o seu filho. Coisa que naquele momento ele não tinha.
porque a mãe havia desencarnado, o pai estava numa situação delicada, porque é mais difícil para o homem fazer essa mediação do que para a mulher. Essa questão da conversa, do diálogo, do emocional, está muito mais ligado à mãe do que ao pai. Isso são as nossas estruturas neurológicas que nos levam a isso. Nada a mais da mulher para com o homem, de forma nenhuma, mas são papéis definidos de formas diferentes. Então, o Chico ele precisou da orientação também da mãe, para que ele enfrentasse toda aquela dificuldade na qual ele viveu, com a sua madrinha, num convívio dentro de um lar, onde ele era perseguido, ele era maltratado, e ele, como criança, ainda não sabia como agir. Mas era um ser especial. Assim como o Divaldo também, que passou por muitas dificuldades, como ele relata, em muitas palestras, até por conta da mediunidade, mas também tinha o amparo da sua mãezinha, que ele cita até hoje como referência. E o amparo dos espíritos. Também. Irandê, diga-me uma coisa, não há o perigo, pelo menos é uma coisa que me preocupa, de essa ideia, essa noção dessas crianças diferenciadas criarem entre nós, ou haver uma tendência a que se crie entre nós uma elite, uma casta privilegiada, garotos diferentes, intocáveis, há que se tomar muito cuidado, e às vezes os pais até passam a ser intimidados, em função de não querer entrar em conflito com essa criança que para ele seria especial. Não há o perigo, então, dessa república dos privilegiados? Olha, Nilo, a espiritualidade superior ela tem propósitos muito positivos para o planeta Terra. Eles se reúnem de tempos em tempos para dar novas conduções ao nosso planeta, na questão do progresso e da melhoria. Então, criar essa possibilidade de vir espíritos mais preparados e mais evoluídos à Terra jamais seria algo que fosse criado para haver uma confusão ou uma distorção no processo evolutivo na Terra. Muito pelo contrário. Mas o que nós iremos precisar, e já estamos necessitando disso, é de informação a respeito. Então, hoje nós temos uma literatura vasta, que nós podemos sim e devemos sim estar atentos a isso, a ler mais, a saber mais, a discutir mais, inclusive nas escolas, inclusive dentro das casas espíritas, levar para os grupos de pais esses questionamentos. E as palestras públicas também. Então, nós teremos agora, em outubro, um ciclo de palestras pela evangelização espírita, infanto-juvenil, onde nós vamos estar tratando temas, abordando temas dentro das casas espíritas, exatamente acerca desses assuntos. Para que as pessoas, aos pouquinhos, elas vão se apropriando desses novos conhecimentos e não criem exatamente essas situações. De achar que seus filhos são diferentes, de achar que eles podem tudo, de achar que eles já têm o domínio total dentro da casa, tirando e abolindo a posição do pai e da mãe. Nós não podemos de forma nenhuma deixar que a criança conduza a família. O pai e a mãe precisam sim conduzir a família, porque ao pai e à mãe será cobrado a condução errada ou correta daquele espírito que está reencarnado. Mão branda, porém mão firme, não é? Mão firme. Irandê, você vai, no próximo bloco, a gente agora vai dar uma paradinha, e no próximo bloco o Irandê vai responder as perguntas dos telespectadores, ainda sobre o tema Crianças Prodígio. Voltamos já. Agora vamos ao quadro O Espírito e Vida Responde, com a nossa convidada de hoje, Irandê Lira, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Gostaria de perguntar como os educadores e os psicólogos veem as crianças prodígio. O que a gente sabe no meio da educação e como professora, 20 anos nessa função e habilitação, nós encontramos já essas crianças dentro das salas de aulas e dentro dos consultórios clínicos. Mas essas crianças, elas estão apresentando essa inquietação, essa inconformação com as coisas que estão ao seu redor.
E aí os pais levam essas crianças para os consultórios ou procuram os professores e os coordenadores para perguntar como lidar com essa criança dentro de casa. Como estar com ela nesse contato, já que ela apresenta uma facilidade enorme para aprender, para mexer, para responder. E aí é aquela questão de dizer, ela tem sempre uma resposta na ponta da língua, né? É o que eles sempre falam. Mas essas crianças, apesar de tudo isso, elas precisam da orientação desses pais. Então, o que os psicólogos, psicopedagogos e professores orientam é: dê limites, converse, busque sempre uma abertura para o diálogo e uma compreensão mútua. A criança precisa da orientação dos pais, mesmo ela trazendo e nós, adultos, detectando nelas esse potencial de sensibilidade e aprendizado rápido, ela precisa sim de orientação, de limite e de acompanhamento. É o que os profissionais da área indicam para esses pais. Podemos concluir que o mundo de regeneração já teve seu início? O mundo de regeneração já começou. Nós estamos vivendo o processo de transição planetária, muito abordado hoje, muito discutido, inclusive pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, através do espírito Joana de Ângeles. Nós temos uma literatura, Transição Planetária, que vem exatamente nos trazer referenciais e indicações do momento em que a Terra está passando. Então, esses espíritos, essas crianças prodígio, índigo, cristal, como hoje está se denominando, esses espíritos mais bem preparados espiritualmente, que chegam para habitar, que vai ser a população dessa nova etapa, desse novo mundo de regeneração na Terra, eles já estão sim fazendo a diferença. E eles estão aí se apresentando de diversas formas, no campo da ciência, no campo da arte. Recentemente nós tivemos aí uma criança, acredito que de 12 anos, que estava pintando quadros aí, equiparado a pintores de renome mundial. E o pai estava todo orgulhoso fazendo a exposição, né? E artistas de renome estavam indo e falando. Os traços da pintura dessa criança têm sim traços de alguém que conhece técnicas profundas de artes plásticas. Então, tanto no campo da arte, como no campo da ciência, como no campo da oratória, essas crianças, esses espíritos, eles estão sim já começando a dar os seus indicativos e dizendo sim que vieram para transformar o mundo, para fazer desse mundo um mundo melhor. O fato das crianças de hoje em dia serem mais espertas do que antigamente, isso significa alguma coisa? A questão de ser esperta, não somente, porque a criança hoje, ela já nasce sob muitos estímulos de cores, estímulos sonoros, estímulos vários. Mas essas crianças que estão hoje vindo com esse perfil, são crianças que não são somente mais elétricas e mais agitadas. Elas são crianças mais sensíveis. Elas são crianças que fazem as conexões mais rápido. São crianças que têm um nível de compreensão mais alargado. São crianças que estão preocupadas mais com o coletivo. Então, não são crianças apenas irrequietas, porque as crianças, elas normalmente, elas são irrequietas. Elas têm um poder de concentração muito pequeno, e aí, com o tempo, é que elas vão ficando com esse poder de concentração mais alargado. Mas a gente não pode também caracterizar todas as crianças porque são irrequietas, porque são agitadas, porque com esse perfil de crianças índigo ou crianças cristais. É preciso que a gente conheça um pouco mais sobre esse assunto para a gente ir também sabendo como lidar com essas questões, até para não criar preconceitos ou criar grupos ou ficar diferenciando umas crianças das outras. Assim como as crianças ditas especiais. As crianças hoje com dificuldades auditivas, com dificuldades visuais, com dificuldades mentais, elas hoje estão sendo inseridas dentro do campo da educação, no sistema educacional, de uma forma natural. Então, todas as características hoje que estão chegando para nós precisam ser colocadas
de formas naturais. E assim também são as crianças índigo e as crianças cristais. Eu gostaria de saber a diferença entre as crianças índigo e cristal. As crianças índigo, elas vêm com o raciocínio mais acelerado, mas ainda tem muitas dificuldades no campo moral. As crianças cristais, elas já vêm um pouco mais trabalhada nessas questões do amor, nessas questões da solidariedade, nas questões da paciência, que é o moral. Digamos que elas são mais bem preparadas, já é uma nova fase, já é um processo mais avançado. E aí a gente espera que outras e outras cheguem, porque o nosso objetivo não é diferenciar espíritos uns dos outros, mas é fazer com que o planeta melhore e que nós vamos aprendendo uns com os outros nessa convivência amorosa e de irmãos, que é o que nós somos. Agradecemos a presença de Irandê Lira em nosso programa. Irandê, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. E agora vamos passar ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí. A Nova Geração, a visão espírita sobre as crianças índigo e cristal, de Divaldo Franco e Vanessa Anceloni. Crianças índigo, a evolução do ser humano, de Ingrid Canhete. Educando crianças índigo, de Egídio Vecchio. Aprenda a educar a criança índigo, Bárbara Concron. Crianças índigo, uma geração de ponte com outras dimensões, de Teresa Guerra. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia, a sua companhia, o seu carinho e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.